Porra, O que você acha? Por que a gente não consegue ir ao encontro desse estímulo, de criar uma escola com esse tipo de estímulo aí que você disse, que eu concordo 100%. Assim, acho que tinha que ser um ambiente estimulante. Eu tenho uma teoria do porquê não é e do porquê não será, mas eu quero te ouvir. eu acredito que é muito por um viés político. Porque, assim, eu acho que para construir tem que ter uma reforma no MEC, tem que ter uma reforma na... Como é que é? Na... BNDD. A BNCC? É BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Tá ligado? Tipo, todos esses documentos, os documentos que trazem a lei de diretriz base, toda essa questão mais burocrática, tem que pegar isso e revisar, tá ligado? Tipo assim... Acabar, não é bom acabar? Não, Acaba com o MEC, tranca as portas, Não, mas- tranca aqueles pastor tudo lá dentro, tranca o Bolsonaro lá também e tranca com o cadeado, Tranca e larga taca aqueles fogo. caras Já lá, era. fecha a porta e esquece aquilo lá. É uma alternativa, mas alguma coisa tem que surgir. Eu acho que... Surge a gente, Não, sim, exatamente. sociedade civil. A gente surge, a gente vem com um projeto para implementar isso. Então, assim, eu acho que uma política efetiva, uma política pública que seja executado. Porque aí, beleza, a gente, tem pensador... Mano, a gente é o país que teve Paulo Freire. A gente tem pedagogos incríveis, a gente tem mentes para pensar nisso que a Eu gente vou tá te falar um discutindo. nome pra você pesquisar depois, porque quando você me fala Paulo Freire, logo me vem outro nome na cabeça, que inclusive já escrevi sobre ele, e o título do artigo é Ernesto Carneiro Ribeiro, esse é o nome, Ernesto Carneiro Ribeiro. por um novo patrono da educação brasileira. Ernesto? Carneiro Ribeiro. Deixa eu só anotar aqui. Eu tenho um Pensei grupo que você ia que- falar Olavo de Carvalho. Meu Deus. Você tá de tiração, malandro. Como é que é? Fala de Aliás, novo. eu acho vou que não tem anotar nenhum... aqui. Ernesto Carneiro Ribeiro, acho que nós não colocamos nenhuma foto dele aí no nosso painel, porque não tem uma foto... É porque não tem fotos dele com uma qualidade razoável, então aí eu não tenho. Anotei Mas aqui, Ernesto eu Carneiro esqueci. Ribeiro é o educador, para mim, por excelência. Esse cara tinha que ser o patrono da educação no Brasil. Mas voltando, e aí? Então, eu acho que se a gente tiver uma política pública efetiva, uma fiscalização para onde vai esse dinheiro, porque assim, beleza, não adianta nada a gente colocar no papel, aí passa lá, opa, o secretário aqui desviou. Opa, o tesoureiro aqui desviou. Opa, o vereador aqui, opa. Entendeu? Eu acho que também tem uma cadeia... É uma cadeia muito grande que vai criando barreiras, tem muito interesse em jogo. Então, assim, não se faz educação por educação. Não se faz uma escola por interesse. A escola só fica pronta no ano da eleição. A escola só fica pronta quando o político lá tá sofrendo uma perseguição. Ele precisa de força. Então, assim, não se faz educação por educação. A educação, ela sempre depende, ela é sempre terceirizada por um interesse. E eu acho que não vai sair... Concordo, hein? A educação, ela não vai ser efetiva enquanto ela depender de um interesse terceiro. Tipo assim, quando ela não for moeda de troca. Por exemplo, e se o interesse fosse lucro? Lucro. Lucro. Aí Ganhar dinheiro. Aí você Eu quer vou- explorar vou- o professor. Não, eu vou montar uma escola que vai ser a melhor escola e tal, não sei o que lá. Mas eu vou ganhar dinheiro com essa escola. Mas vai ser a melhor escola que eu conseguir montar. Vou contratar professor bom, vou pagar bem os meus professores e tal, porque eu quero professores determinados, engajados, vou ter aqui um monte de benefício e não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter aluno na minha escola. Então, eu vou fazer uma escola boa, que as pessoas queiram estar. Que seja essa escola dos Smurf aí, que os caras querem estar lá. Smurfettes. Né? Tem essas escolas públicas modelo aí padrão, que você modelo. tem que fazer teste para entrar, tal, não sei o que lá. Você criar um estímulo que seja financeiro mesmo. Dá uma bolsa pro aluno? Nem tô indo aí ainda, mas ainda tô falando no sentido de como criar uma escola cujo estímulo seja proporcionar a melhor educação possível para o aluno. Por que a educação pública não vai para frente? Porque, por causa do que você falou. Um secretário desvia aqui, outro desvia ali, outro vai acolá, o dinheiro não chega onde tem que chegar e nenhum desses atores aí que estão designados para fazer a educação girar, nenhum deles trabalha.
Isso é bastante. Truco! Mas por que eles não trabalham? Porque eles são funcionários públicos. Porque eles estão lá, recebem o salário lá, tal, e... Você sabe como é que é. Você já foi num cartório, numa prefeitura, entra num pra resolver um comodismo, documento lá... Entendeu? Vai numa prefeitura resolver um problema de um documento e vai tentar resolver um documento, sei lá, um outro problema num lugar que seja privado, sei lá. Então, assim, o cara que tá lá com o dele garantido e que ele consegue se esconder por detrás daquele monte de burocracia, ele não tem estímulo para trabalhar e para fazer a coisa funcionar. Para ele, tanto faz, se tá ruim, se tá bom, ele não tá nem aí. Ele não tem padrão de qualidade. Ele não tem padrão, não tem. Ninguém tá fiscalizando esse cara, ninguém tá olhando o que ele tá fazendo. A gente já entrou fiscalização é necessária. Mas assim, aí o fiscal, você já sabe o que vai acontecer. Vai molhar a mão. Então, a gente cai numa questão que já é intrínseca do ser humano, né? Por isso que eu acho que o único estímulo possível é o financeiro. Num mundo onde a gente tem uma mentalidade que gira em torno disso, que, porra, por que a gente só vai se estimular com dinheiro? Por que a gente não pode abrir pra educação, tipo assim, a educação por ela? Porque as pessoas não vão entender o valor que isso tem. Não, mas eu quero que você entenda, Aldina, eu não tô nem pensando assim na questão do lucro, com uma mentalidade assim, porque o cara só quer ganhar... Ele quer ganhar dinheiro porque ele quer ganhar dinheiro mesmo. Mas ele vai fornecer uma educação boa, porque ele quer ganhar... Ele quer ter mais aluno do que a escola da esquina ali. Do que o cara que tem a escola no bairro do vizinho. Então, assim, o estímulo é um estímulo financeiro. E o cara vai trabalhar para fazer a escola dele ficar da hora, porque ele quer ter um monte de aluno lá. E... Como é que ele vai fazer essa escola dele ter um monte de aluno? Tendo uma coisa que a outra escola não tem, por exemplo. De qualidade. Uma coisa que a outra escola não tem. Melhores professores, uma quadra legal, um anfiteatro para fazer apresentações. Ele vai ter um auditório bacana, ele vai ter professores bem pagos, vai ter uma coordenação pedagógica que é bem estruturada, profissionais qualificados e tal. Então, quero estudar nessa escola. É claro que não vai ser barato. Mas por que não pode ser um projeto público isso? Porque a gente vai cair onde eu falei. Vai cair num desvio. Eu acho. Né? Assim, e aí você pode, de repente, desviar o aluno para essas escolas, por exemplo. Então, você pega uma quantidade de alunos do ensino público e transborda eles para essas escolas aí com o Estado bancando, por exemplo. Então, eu acredito a educação para mim é uma questão de universalidade. Então, eu não gosto dessa ideia, tipo assim, que tem que ser uma coisa exclusiva para alguns. Eu acho que quando é uma coisa geral, que todo mundo... É um direito básico, é um direito humano, todo mundo tem que ter isso, mas... Eu entendo essa questão da motivação. Quem que vai fazer um bom trabalho? Que professor que vai se dedicar? Quem que vão ser os monitores? Da onde vai vir essa estrutura, né? Então, de fato, a gente cai num poço sem fundo. A gente cai num problema que não tá só no querer fazer. Tá aí nas pessoas que vão fazer esse processo acontecer. Então, a gente cai justamente na situação que o Brasil tá. Porque, assim, É isso. Eu não tenho a mínima dúvida que a pasta do MEC é um orçamento que dava para colocar a nossa educação numa das, pelo menos, 20 melhores do mundo. Com certeza. Eu não tenho dúvida que o orçamento do MEC dá para colocar a educação brasileira nas 20 melhores do mundo. Eu não sei se é o que gasta mais, mas está entre os 3 que gastam mais no mundo com educação. Sim, uma das piores educações do mundo. Que gasta mais. Que gasta mais do que quase todo mundo, se não mais do que todo mundo. Tem alguma coisa muito errada nisso. De fato. Então, é estranho. Não é possível. Porra, não, aí eu me lembro do ano passado, por exemplo. Porra, eles começam a cortar as verbas de universidade, por exemplo. Porra, aí começa a cortar a verba de pesquisa científica, de iniciação científica, isso aqui. Como que o acadêmico vai sobreviver? Como que o pesquisador vai sobreviver? Então, assim, você negociar como moeda o desenvolvimento da educação é uma coisa antiética. Num jogo político, a gente sabe que é uma metaética, né? É uma outra coisa. Mas
Aí a gente vai ter que recorrer a bases estruturais da humanidade, né? Aí a gente vai, querendo ou não, acabar numa questão de capitalismo, uma questão de sistema. Porque, porra, por que os caras do governo têm que dificultar tanto? É muito dinheiro? É impossível se corromper? Eu acho que não é impossível. Eu acho que é uma questão de querer. Se colocasse, tipo assim, realmente gente dedicado, não avisar o que a pessoa vai ganhar, mas o que a pessoa vai fazer, eu acho que esse é o grande negócio. É você deixar essas estruturas da sociedade como educação, saúde, segurança, tecnologia, na mão de quem tem tesão. Tem tesão pra ver o bagulho acontecer. Sem dinheiro? Não, obviamente você tem que pagar o cara, né? Ganha bem, senão o cara não vai ter tesão nenhum. Então. Com fome não dá. Querendo ou não, tem que pagar a camisinha, né? Tem que pagar a camisinha. Porque só o tesão é foda. Mas assim, eu acho. Tem alguns, hein? Tem alguns que tem tesão puro. Porra. É que não dá. É o que você falou. A gente tá numa sociedade, num Brasil, num mundo capitalista. Não tem como o cara falar, não, tesão puro. Mas só dele ter uma chave virada, sabe? De querer fazer. De querer então, mesmo. É aí que eu acho que os criadores de conteúdo digital, tipo, como eu, como o Chavoso, como a Laura Sabino, sabe, o Jones Emanuel, o próprio Galo, a galera que cria conteúdo por querer educar, eu acho que é aí que tá o tesão da educação. Tá ligado? Tipo assim, porra, a gente não tá cobrando pra dar aula. Porra, a gente tá botando no TikTok, no YouTube, no Instagram de graça pra todo mundo. A gente quer que as pessoas aprendam. Tá ligado? E se esse tesão fosse compartilhado no governo, se esse tesão fosse compartilhado nas estruturas da sociedade, das instituições que fazem essa engrenagem acontecer, porra, aí sim ia ter desenvolvimento. Mas enquanto o interesse for uma metaética política, eu só vou fazer, eu toma lá da cá, né? É o famoso, eu toma lá da cá. Porra, eu só vou, é que nem esse escândalo do MEC. Porra, eu só vou destinar a verba de educação em quem me der ouro. Quem me der uma quantia. Porra, era 15 mil pro pastor protocolar o encaminhamento da verba. Porra. Olha só. Entendeu? Então, tipo assim, enquanto for um toma lá da cá, porra, eu tenho que receber um pouquinho aqui. Se não for me dado um pouquinho, eu não vou fazer o mínimo que é o meu trabalho. Então, aí a gente cai nessa incompetência, nesse sistema de merda falido afundado, que só tem fudido a grande maioria e beneficiado alguns.